suspeito de Covid, que tipo de exame vou fazer? Essa dúvida te povoa os pensamentos? Povoa de muitas pessoas que têm nos procurado. Sou a doutora Neile Craveiro, cardiologista, e gostaria de te fazer muito bem-vinda a esse nosso canal. Se você está acessando a primeira vez, aproveita a oportunidade, te inscreve aqui, aciona o sininho para que possa receber a notificação de nossos novos vídeos. E aproveita e convida teus familiares e amigos que possam ter interesse nesse tema. A questão do tipo de exame para a detecção da infecção pelo Covid-19 guarda correlação direta com o tempo de evolução da doença. Um dado importante é você perceber o início dos sintomas. A gente diz que entre o 4º e o 8º dia de doença, o método de eleição é a pesquisa do próprio vírus. Esse tipo de pesquisa é feita através do swab nasal. O swab é aquele cotonetezinho, né? Que o pessoal tem uma certa aversão a fazer, mas é o melhor método para essa fase, que coloca no nariz e vai tentar detectar o vírus através de fragmentos dele. Então, a gente tem a pesquisa de antígeno, que tem uma sensibilidade um pouco menor, e a pesquisa do RNA viral, que é o RT-PCR, que tem uma sensibilidade maior. De toda forma, mesmo quando colhido na época correta, entre o 4º e o 8º dia, alguns pacientes podem ser considerados falsos negativos, ou seja, ter um exame negativo e ainda sem ter Covid. Por isso, se há uma persistência de sintomas e uma suspeita alta, a investigação deve ser seguida com acompanhamento de um profissional médico. Outro tipo de exame que é utilizado na detecção do Covid-19 são os exames sorológicos. Geralmente a sorologia ela vai ter uma conversão, que é a detecção dos anticorpos contra o vírus, em média em 11 dias. Então ela não vai ser adequada para a fase inicial da doença. Geralmente na prática se aplica para o paciente de uma forma geral, quando ele não consegue fazer a detecção, dentro daquele 4º, 8º dia de doença, porque não conseguiu fazer a coleta, ou ele é uma alta suspeita que a coleta foi negativa, então ele vai passar para fazer essa coleta dos anticorpos. Basicamente a gente tem anticorpos de fase aguda, que são chamados anticorpos tipo IgM, e anticorpos de fase crônica, que são chamados anticorpos IgG. Habitualmente, para a coleta dos anticorpos, a gente aguarda após o 10º dia, idealmente após o 15º dia, para configurar a soroconversão tanto da fração IgM quanto da IgG. A presença da detecção de um IgG positivo, via de regra, vai denotar que a pessoa teve a doença e desenvolveu algum tipo de imunidade. Outro dado muito importante que as pessoas têm buscado ciclicamente, repetir exame de IgG para saber sobre a imunidade, é que mesmo que a pessoa tenha tido uma doença clínica, tenha desenvolvido anticorpos, ao longo de semanas, essa titulação pode cair. Então, se você teve um quadro agudo de Covid e chegou até mesmo a medir o seu IgG na fase mais precoce, 15 dias, até 21 dias, e ele deu positivo, eventualmente pode acontecer de ao longo de semanas, particularmente depois de 8 semanas, essa titulação cair e até não se tornar detectável. E isso não quer dizer nem que você não teve a doença, se você colheu muito tempo após, nem que você não tem imunidade. É uma ansiedade cíclica nos pacientes quererem fazer o rastreio dessa fração IgG, para saber se estão protegidos, se não estão protegidos. Então, muito importante que a gente saiba que os cuidados, o uso de máscara, de álcool em gel, eles vão permanecer na população, independentemente de já ter tido a doença, independentemente de já ter vacinado, até que a doença tenha um controle maior, até que a maior parte da população esteja vacinada. Esses cuidados, eles vão se manter. E não há necessidade de a gente entrar num estado de histeria e de desespero, de acompanhamento de nível sérico de exame sorológico para a gente se sentir mais ou menos protegido. Então fica essa dica, os cuidados ficam. Fase inicial, fazer o exame do swab nasal. Se passou do 10º dia e não conseguiu detectar, pode fazer os exames sorológicos, mas sem essa ansiedade extrema.
Vamos nos cuidando, a vacinação está chegando, a gente torce para que ela aconteça da forma mais rápida possível e que a gente consiga, não só no nosso país, no nosso estado, mas a nível mundial, ter um controle dessa pandemia para que possamos voltar à nossa normalidade. Foi muito bom ter você aqui. Se você achou interessante, não se esquece, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho e convida as pessoas que vocês sabem que têm interesse nesse tema a estarem aqui conosco. Um forte abraço!